O Brasil é um país muito violento. Aqui a gente mata e morre mais do que na guerra da Síria. E o Brasil, historicamente, responde a essa violência encarcerando mais pessoas. Será que quanto mais gente presa, mais seguro o país está? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta. São mais de 700 mil pessoas presas no atual sistema. 52% da população carcerária, segundo o DEPEN, é de crime contra o patrimônio, roubo, alguns crimes assim. Antes de vigorar essa atual lei de drogas que foi sancionada no governo Lula, o número de pessoas presas por tráfico de drogas era de 8 a 9%. Depois dessa lei, o número cresceu para 32%, ou seja, de cada 3 presos, 1 é por tráfico de droga. Outra característica muito importante da nossa população carcerária são as pessoas que ainda não teve o seu julgamento. Cerca de 40% dessa população carcerária está presa há mais de 90 dias e ainda não houve a sua condenação, ou seja, estão aguardando julgamento. Qual que é a conclusão que a gente pode chegar depois de analisar esses dados que a gente tirou dos últimos 10 anos? A população carcerária aumentou, a precarização dos presídios aumentou e a violência diminuiu? Eu acredito que não. Eu acredito que a violência aumentou e hoje ela está até muito mais complexa do que no passado. Hoje as organizações criminosas são as principais ameaças ao Estado e à segurança pública. Elas estão num nível de organização internacional tão grande que elas conseguem controlar um grande número de presídios, um grande número de pessoas e já conseguiu parar muitas vezes várias cidades do Brasil. As organizações criminosas no Brasil foram ganhando densidade no início dos anos 90. Mas onde será que nasceu essas organizações criminosas? Qual foi o terreno fértil para essas sementes germinarem algo tão nocivo para a nossa sociedade? Vamos dar o exemplo do Comando Vermelho. O Comando Vermelho nasceu num presídio muito barra pesada do Rio de Janeiro, que era uma ilha, era conhecido pelo seu isolamento e conhecido pela rigidez do seu sistema, e lá dentro existiam algumas facções. Com o decorrer da ditadura, foi chegando uma turma de presos políticos também nesse presídio, e foram trocando algumas informações. O presídio, que estava muito precarizado e com a situação muito animalesca de morte entre os próprios presidiários, eles começaram a se organizar e tentar pautar algumas demandas para que se tivesse mais dignidade entre eles mesmos, os presos. Então, o que se chamou inicialmente de Falange Vermelha fez um estatuto. Nesse estatuto se criava uma justiça paralela, esse estatuto se criava um mínimo de senso de convivência em comunidade entre os seus membros e tentava preservar minimamente a vida, obviamente, dos seus membros. Então, nesse contexto de degradação total social, a facção criminosa achou um contexto de conseguir preservar os seus e fez dali um lugar para florescer. Então, a Falange Vermelha, que depois se tornou Comando Vermelho, nasceu nesse contexto. Não é coincidência que o mesmo aconteceu com o PCC, que nasceu dentro das penitenciárias de São Paulo. E hoje essas duas facções, em comum acordo, estão fazendo acordos internacionais de drogas e conseguindo levar filiais para o resto inteiro do Brasil. Então as organizações criminosas, que hoje já é um problema muito latente no Rio e em São Paulo, estão começando a ganhar mais densidade em outros estados, principalmente no Norte e Nordeste, com outras organizações a elas filiados. O caos tende a aumentar. E qual que é a solução que o governo brasileiro historicamente nos dá? Aumentar os presídios, aumentar a precarização, sendo que esse ambiente de precarização foi justamente o que levou à germinação dessa semente das facções criminosas. Essas facções criminosas que nasceram no presídio continuam até hoje no presídio. É dos presídios que ela comanda toda a situação. Existem os núcleos de dentro do presídio e existem os núcleos de fora do presídio. O que é interessante notar nesse ambiente de degradação total dos presídios é que as facções criminosas utilizam o conceito de biopolítica do Foucault justamente para ganhar legitimidade. Sobre isso a gente tem aí o link sobre o vídeo de necropolítica que a gente falou aqui no canal. Enquanto o Estado pratica a necropolítica, essas organizações criminosas, para os seus membros, exclusivamente para os seus membros, tenta praticar algum tipo de biopolítica para garantir o mínimo de vida e garantir que aquele sujeito seja um soldado do crime, um eterno membro daquele grupo, daquela facção criminosa, que seja dentro dos presídios ou fora, vai agir de maneira organizada para perpetuar esse estado de caos social. No final dos anos 90, as facções criminosas já ganharam corpo, mas hoje elas são ameaçadoras.
Vamos lembrar que em 2006, em maio de 2006, uma onda de ataques quando o PCC parou São Paulo. Isso virou até filme. A onda de ataques do PCC a delegacias, viaturas, fóruns, bancos, assassinato de policial, de promotor, de juiz e mais de 22 penitenciárias tomadas pelo PCC. Isso mostrou para o Estado que o PCC tinha uma força maior até do que a segurança pública do Estado de São Paulo. Ele tinha mais controle do sistema penitenciário do que o próprio Estado de São Paulo. Isso foi muito grave, foi um sinal muito forte para todo o país e ameaçou todas as instituições brasileiras. Com o domínio total das penitenciárias brasileiras, ganhando legitimidade em cima da precarização das penitenciárias brasileiras, a gente começa a entender o óbvio. As penitenciárias brasileiras são as universidades do crime. Um rapaz que entrou lá com 18 anos porque estava com 15 gramas de maconha, pode sair de lá um membro do PCC para tentar preservar a sua vida, tentar preservar seu corpo e entrar no estatuto do PCC. Por um lado, vítima da necropolítica estatal, do outro lado, vítima também do PCC, que oferece com a mão e toma com a outra. Se os presídios são universidades do crime, uma das metas do governo parece que é aumentar o número de alunos. A cada vez mais o Brasil passa por leis que aumentam a população carcerária, o sistema de julgamento cada vez mais prende as pessoas sem condenação, muitas vezes sem prova, e o tipo de condenação, principalmente no crime de tráfico de drogas, muda muito. Se você vai ser considerado usuário ou traficante, se você vai ficar 1 ano ou 5 anos, dependendo da sua cor, se você é branco ou se você é negro, e dependendo muitas vezes se você tem condição de pagar um advogado também. Além disso, a questão de endereço nessa lei de drogas, além da questão social e de reincidência, também é critério para decidir se a pessoa é traficante ou não. Se os presídios estão funcionando para alguém, com certeza não é para a sociedade brasileira. Eles funcionam primeiro para as organizações criminosas. E de toda forma, a reincidência é muito grande. Existem alguns dados que falam de até 70%, mas os dados mais concretos que a gente viu na revista Piauí foi de que o índice chega a 25% de reincidência, ou seja, 1/4 da população carcerária volta para a cadeia. O que a gente pode ver é que a gente gasta milhões de reais para ter um alto índice de reincidência e para ainda ser uma universidade do crime para as facções criminosas. Se precarizar está aumentando a violência, será que humanizar diminui? Essa foi a pergunta que as APACs estão tentando responder. As APACs são as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Ela humaniza o trato dos condenados. Por exemplo, no lugar de cumprir a sua pena numa cadeia convencional, um condenado pode cumprir a sua pena numa APAC. Essa APAC, para começar, não chama a pessoa pelo número ou pelo apelido, igual acontece nos presídios. Chama pelo nome. A rotina do condenado é muito ativa na APAC. Ela começa às 6 horas da manhã. E a rotina dele é dividida entre sala de aula, laboratório de informática, leitura, capacitação e trabalho. Algumas oficinas também. Às 22 horas todo mundo vai se recolher. É muito interessante que o lema da APAC é: nós confiamos em você, mas nós queremos reciprocidade. Então a relação é baseada na confiança com o condenado. Então os próprios condenados têm a chave das celas. Não da porta principal, a porta da rua fica com a diretoria, mas das próprias celas. Eles mesmos fazem a administração do local, eles mesmos cuidam da limpeza do local. Então, esse senso de coletividade, esse senso de trabalho em grupo e essa humanidade no trato, junto com a capacitação profissional e a sala de aula, isso além de humanizar, inclui esse sujeito na sociedade. Isso sim é inclusão na base. Com esse trato humanizado, baseado na confiança e gerando capacitação profissional, a APAC consegue atingir os incríveis apenas 10% de reincidência. Praticamente 90% das pessoas que frequentam a APAC não voltam para o sistema carcerário. Muita gente diz também que a APAC funciona bem para pessoas que não são violentas, para crimes não violentos. Porque para você entrar no APAC, você tem que ser selecionado. São condenados selecionados e normalmente não muito violentos. É verdade. A APAC é um segmento muito direcionado para um tratamento não violento. Mas como a gente viu no início do nosso vídeo, justamente a maioria da nossa população carcerária corresponde a presos não violentos, a crimes não violentos. Então a APAC é sim uma alternativa muito importante de complementação de pena que pode até não resolver 100% os problemas brasileiros. Além disso, ela indica importantes caminhos para o Brasil. Enquanto apostar no encarceramento em massa é investir em violência no Brasil e nas universidades do crime, humanizar as condenações tem sido um caminho de socializar, de incluir de fato o sujeito e de diminuir de fato
a reincidência. Bom pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. A segurança pública é uma pauta crescente entre os brasileiros e a gente tem que nos debruçar em cima disso para saber como que a gente faz para sair desse caminho de violência, de aumento da violência, de aumento da repressão, com aumento de violência novamente, para a gente ir para um caminho de redução da violência a partir da humanização do trato. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo, nos ajude a pensar novas ideias, mande suas sugestões, suas críticas e vamos construir esse canal para a gente debater, inclusive, coisas importantes para a minha vida e para a sua. Muito obrigado.